Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 14, versículos 1 a 14. Assim diz a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso soberano Rei, nosso majestoso, onipotente Criador, nosso Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos por estarmos aqui reunidos nesta manhã, como um só corpo, publicamente, para cultuarmos o teu glorioso nome. Não há dom, não há dádiva maior do que esta concedida em Cristo Jesus. Senhor, nós confessamos que somos pecadores, nós carecemos da sua glória, nós não conseguimos louvar e glorificar o Senhor na maneira em que o Senhor é digno. Por isso nós suplicamos a tua presença, nós pedimos pela sua graça, em nome de Jesus. Nós pedimos pelo dom do teu Espírito Santo, para que seja o Senhor a proclamar a sua palavra, a colocar em nossos lábios o louvor do teu santo nome, em nossos corações a fé legítima em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor ministre em nossos corações pelo teu Espírito Santo a tua santíssima palavra, para que possamos compreendê-la, e não somente compreendê-la com o nosso intelecto, mas abraçá-la com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito e vida que o Senhor nos concedeu. E que assim possamos frutificar abundantemente para a sua alegria, glória, honra, alegria, glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Jesus, quando ele faz essas revelações aos seus discípulos, ele estava no dia da sua crucificação. Nessa noite em que Jesus proferiu essas últimas instruções, Jesus seria condenado e crucificado. Ou seja, Jesus está diante dos eventos finais que conduzirão ele à cruz. E nesse momento, a atenção de Jesus é completamente voltada para os seus discípulos.
e agora ele informa que a sua partida era iminente. Ele estava de partida. Em outros capítulos, capítulo 12, versículo 27, nós temos a ideia do que Jesus estava sentindo nesse momento. No versículo 27 do capítulo 12, João nos conta que Jesus estava perturbado no seu coração. Um capítulo depois, no capítulo 13, versículo 21, Jesus também estava perturbado no espírito, o que expressa um profundo sentimento de agonia diante daquilo que estava por vir. Jesus, ele não está com medo. Jesus, ele não está receoso por causa da condenação ou por causa da morte que lhe aguarda. Todos sabem aqui a crueldade de morrer na cruz. A pessoa, ela agoniza na cruz, ela morre de forma lenta. Os seus músculos vão perdendo a força, ele não tem mais condições de sustentar o seu próprio corpo, então ele vai se curvando, cedendo ao peso do seu próprio corpo, a ponto dele não conseguir mais respirar, e a pessoa morre lentamente sufocada. Antes disso, Jesus, ele sofreu o flagelo romano, que são as famosas chibatadas. Os chicotes eram revestidos de pedaços de lascas, de metal e de osso. Uma chicotada era capaz de expor músculos. Mas Jesus, ele não está em agonia por causa disso. Quando nós vemos como o mundo retrata a paixão de Cristo, o mundo retrata a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, como uma dor física. As chibatadas que ele levou, o sangue que caiu, a agonia lenta na cruz. Mas Jesus está perturbado no seu coração, perturbado no seu espírito, porque aquilo que aguarda ele na cruz não é a ira humana, é a ira de Deus. É porque ele na cruz estava prestes a carregar não somente o pecado de uma única pessoa, mas o pecado de todo o seu povo. E na cruz ele estava prestes a sofrer o justo juízo de Deus e a terrível ira de Deus em lugar de todo o seu povo. É isso que está perturbando no coração e no espírito Jesus Cristo. É por isso que ele está em agonia neste momento. Mesmo assim, mesmo diante daquilo que lhe aguarda, é Jesus o fundamento da segurança de todos os seus discípulos. Porque assim como Jesus, os discípulos estão sendo descritos nessa passagem como estando perturbados. É o mesmo verbo citado nos versículos anteriores em relação a Jesus Cristo. Os discípulos também estão perturbados. Mas não porque os discípulos estavam indo para a cruz. Os discípulos não estão perturbados porque eles estavam prestes a carregar os pecados de todo um povo e suportar a ira de Deus. Os discípulos estavam perturbados porque eles estavam confusos. Eles estavam inseguros porque eles não entendiam o que significava essa partida. Como assim Jesus está indo embora? Como assim? Para onde ele vai? Os discípulos estavam sob fortíssima pressão emocional e eles estavam, na hora derradeira, à beira de um fracasso catastrófico, porque eles simplesmente não compreendiam absolutamente nada de quem Jesus Cristo é e o que ele estava prestes a fazer. Nesse momento derradeiro, a coragem deles estava por um fio e todo o futuro de um povo estava prestes a ruir, porque Jesus estava de partida e os discípulos
não haviam entendido absolutamente nada. É nesse momento derradeiro para o povo de Deus que Jesus dá as instruções finais. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nesse momento tenebroso, no momento mais obscuro de toda a história humana, Jesus ilumina o que nós devemos fazer. Neste dia derradeiro, Jesus estava prestes a ser crucificado. Nessa hora, ele faz uma declaração vital para todo o seu povo. As suas vidas eternas dependem do que Jesus acabou de dizer. Essa vida passará, por melhor que ela seja, por pior que ela seja, nada nesse mundo é definitivo. Mas o porvir, creia você em Deus ou não, essa vida que você terá no porvir, essa sim será definitiva. Serão dias sem fim. E a sua condição nessa próxima vida é o que importa mais, porque nada jamais mudará por toda a eternidade. Se você for para a próxima vida condenado, você permanecerá condenado por toda a eternidade. Você nunca mais sairá do lago de fogo e enxofre. Mas, se você for agraciado com a salvação de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, encontrar o caminho da vida, e você for para o porvir, para essa vida, como alguém perdoado, redimido, então sua vida será abundante em dias e dias sem fim. Eu me refiro aqui em alegrias indizíveis, por um tempo que não terá fim. Alegrias incontáveis e indizíveis, provenientes da fonte da vida e da satisfação que é o próprio Deus. As suas vidas eternas dependem do que Jesus acabou de dizer nessa hora crucial da humanidade. Porque Jesus apontou aos discípulos em quem eles devem crer. Essa é uma instrução fundamental nos nossos dias, porque muitos são os salvadores que nos são oferecidos. Quão fácil é crermos num governo poderoso, quão fácil é crermos numa pessoa, num homem, seja lá quem ele seja. Quão fácil é crermos que o dinheiro é a nossa salvação, que sem o dinheiro nós não vivemos. Quantos e quantos falsos mestres, pastores, evangelistas não estão ensinando fé, sem que essa fé seja verdadeira. Por isso que esse ensino é vital. Jesus, ele está explicando objetivamente em que vocês devem crer. O que é o conteúdo da fé legítima que salva? A fé aponta para o quê? Ou melhor, a fé aponta para quem? Porque uma pessoa cheia de fé para esse mundo é aquela que crê positivamente que eventos que lhe beneficiam acontecerão. Pensamento positivo, a pessoa cruza os dedos, vai acontecer, vai acontecer. E isso o mundo chama de fé. Eu preciso de uma cura. Eu vou ser curado, eu vou ser curado. Meu desejo é por sucesso, meu desejo é por riqueza.
Ah, eu creio, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. O mundo chama isso de fé. Mas não é isso que Jesus está dizendo que é fé. Não é isso que Jesus está dizendo que é a fé que salva. A pergunta crucial que definirá a vida eterna de vocês é justamente essa: o que é a fé verdadeira? Qual é o conteúdo material dessa fé? Ela repousa em quais fundamentos? Qual é o objeto apropriado da fé? A resposta a essa pergunta definirá a vida de vocês. Será que a fé tem como conteúdo material? Será que a fé tem como objeto apropriado a cura? Os milagres? O dinheiro e a riqueza? A fé é sinônimo de pensamento positivo? Não. Jesus está aqui indicando qual é o conteúdo apropriado da fé. Para onde a fé aponta? E Jesus está dizendo que a fé legítima aponta para Ele, como objeto necessário para ser legítimo. A fé não aponta para Jesus como se Jesus fosse um meio para conseguir as coisas. A fé não aponta para Jesus como se Jesus fosse um meio para conseguir as curas que eu preciso. A fé não aponta para Jesus como se ele fosse um meio para obter os milagres, a riqueza, o sucesso, a fama que eu desejo. Jesus não é uma ponte que você pisa para chegar no ponto que você deseja ir. Jesus está indicando que a fé aponta para Ele como o fim. Ele é o destino para onde a fé conduz. E o que você tem que fazer, o que você tem que ter, é o que Jesus proclama. No momento mais tenebroso da humanidade, em que o homem está prestes a crucificar o Filho de Deus, absolutamente sem pecado, nesse momento, Jesus, ele dá a instrução derradeira para os filhos de Deus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tudo que lhes é exigido para herdar a vida eterna é apenas que creiam em Deus, creiam em Jesus Cristo. Tão simples quanto isso. Deus não exige que você suba até os céus para encontrá-lo. Deus não exige que você heroicamente derrote as hordas do inferno. Deus não exige suas obras. Tão somente o que Ele exige é que você creia nele e creia em Cristo Jesus. Esses são dois imperativos. O que é o imperativo? É uma ordem. É uma ordem soberana proferida pelo próprio Deus. Creiam em Deus, creiam em mim, assim disse Jesus Cristo. Porque esses imperativos, essas ordens soberanas, vinculam Jesus Cristo ao Pai, como o objeto apropriado da fé. A fé legítima é aquela que repousa na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Nós não tornamos Jesus Cristo num objeto que nós manipulamos. Nós não transformamos Jesus Cristo numa ponte que nós pisamos para conseguir algum fim. Nós não tornamos Jesus Cristo num gênio da lâmpada que nós esfregamos para que Ele realize os nossos desejos.
Jesus Cristo é Deus e Deus não pode ser manipulado. Jesus Cristo não pode ser transformado num ídolo domesticado, encaixotado, subserviente aos nossos desejos. Não, creiam em Deus e creiam em Jesus Cristo. E Jesus, ao dar essa ordem, ele está dizendo que ele está de partida, versículo 2. Por que ele está de partida? Porque na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Jesus está dizendo que ele está de partida, ele está indo embora. Mas ao invés de estar abandonando os seus discípulos, ao invés de estar fugindo para salvar a sua própria vida, porque ele está com medo, Jesus, ele está dizendo que ele vai embora para preparar um lugar para os seus discípulos. Mas que ele voltaria para buscar os seus discípulos onde quer que eles estivessem. Aqui, vamos especificar. Jesus, quando ele diz, a casa de meu pai, a casa, o reino de Deus, essa casa de meu pai se refere ao céu, ao reino de Deus. Ele está dizendo que no reino de Deus há muitas mansões, há muitos quartos. O que ele quer dizer com isso? Há muitos lugares. Significa que o reino de Deus é o lugar de pertencimento eterno de vocês. Quem nunca se sentiu deslocado no mundo? Parece que eu não tenho lugar nesse mundo, eu não pertenço a lugar nenhum, não me identifico com esse grupo, com outro grupo. Quem nunca sentiu um vazio no seu coração? É porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus, e esse lugar que o homem sempre deseja e que ele nunca encontra, esse lugar é no reino de Deus, diante do próprio Deus. E Jesus está dizendo, o reino de meu pai há muitas mansões, há muitos lugares. E eu estou de partida justamente para preparar o lugar para vocês. Isso não significa que esse lugar, que é o céu, não estava pronto para receber os seus discípulos. Quem nunca recebeu uma visita em casa, de última hora? Todo mundo sabe o que é receber uma visita de última hora, certo? As pessoas começam a sair correndo, joga um monte de coisa debaixo da cama, vai arrumando às pressas, não é? Por quê? Porque a casa não está arrumada. Então, para receber uma visita, nós precisamos fazer uma bela faxina, certo? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está indo para a casa do meu pai, que é o céu, para preparar o lugar para dar uma geral no reino de Deus. É a própria ida de Jesus, isso é, por meio da cruz e da ressurreição, que é o preparo do lugar. A própria ida de Jesus, a própria cruz e a ressurreição são os preparos para que os seus discípulos encontrem lugar no reino de Deus Pai. Porque sem os eventos que estavam prestes a ocorrer naquela noite, naquela madrugada, seria impossível entrar no reino de Deus. Se Jesus Cristo não partir, se Jesus Cristo não for para a cruz, ainda que o reino do Senhor tenha muitas mansões, elas permanecerão vazias, porque ninguém será digno de entrar no reino de Deus.
Mas é exatamente por isso que Jesus está indo. Ou seja, é pela cruz que Jesus abrirá um caminho para que os que lhe pertencem possam entrar e morar na casa de Deus, nos muitos quartos, nas muitas mansões que lá existem. Ah, se vocês pudessem contemplar a beleza, a glória dos céus. Paulo teve um vislumbre do céu. Ele foi proibido de descrever o céu, certo? Então, tem muita gente que diz que viu o céu. Ah, eu sou profeta, eu tive visões, eu vi o céu. E aí ele começa a descrever um monte de coisa, né? Eu acho duvidoso, porque Paulo teve uma visão do céu, a Bíblia nos narra isso, e ele foi proibido de descrever. Proibido não porque Deus não quer que vocês conheçam, mas é porque o homem necessariamente vai distorcer essas visões e contaminá-las, produzindo ídolos. Mas Paulo, ao contemplar os céus, ele não tinha nem palavras para descrever, mas ele voltou da visão que ele teve, olhando para esse mundo, para a glória deste mundo, e dizendo que tudo não passava de, palavra forte, esterco. O impacto que ele teve diante da visão do reino de Deus foi tão grande que ele olhou para todas as riquezas deste mundo, para todos os poderes deste mundo, e ele disse: nada se compara. Tudo o que nós temos aqui é esterco. Que não aconteça a tragédia de vocês morrerem abraçando o esterco. Que vocês não passem para essa vida eterna descrita aqui e descubram que o que vocês estão segurando em suas mãos não passa de esterco. Que vocês, ainda que tenham perdido esse mundo inteiro, que tenham vivido esse mundo com dificuldades, cheguem diante de Deus com uma alegria indizível de estarem herdando glórias que as palavras humanas não são capazes de descrever. Por isso que Jesus está indo para onde ele está indo. Por isso que Jesus está rumando para a cruz. E ele instrui seus discípulos, versículo 4. Para onde eu vou, vós sabeis. E o caminho vós conheceis. Jesus afirma aos seus discípulos que eles sabem muito bem para onde ele está indo. Não precisam ficar com medo, vocês sabem para onde eu estou indo. E vocês também conhecem o caminho pelo qual eu vou chegar aonde eu estou indo. Mas aí Tomé, um dos 12, expressa verbalmente aquilo que todos eles queriam dizer. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Se a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como é que nós podemos conhecer o caminho? Nós não sabemos nenhuma coisa nem outra. Nós não sabemos para onde o Senhor vai e nem por qual caminho o Senhor vai. Então, vem a declaração de Jesus, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos e a todos os que por meio deles testemunhariam as palavras de Jesus, leriam as palavras de Jesus, o que Jesus está dizendo é que os discípulos sim conhecem muito bem o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho para o único Deus. Jesus está indicando que ele está indo para o Pai, ou seja, o destino dele é o próprio Deus.
E o caminho para Deus é o próprio Jesus. Isso significa que o destino do homem não é o desconhecido. O mundo ensina assim: nós não sabemos de onde viemos e nós não sabemos para onde vamos. Nós somos como um foguete cada vez mais veloz que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Mas nós estamos aumentando a velocidade. É a única coisa que nós sabemos. Não. O homem tem um destino estabelecido. E esse destino é o próprio Deus. Deus é inevitável para todo homem. Ele é o fim último para onde todos vocês estão rumando. Crentes e descrentes. Todos rumam para a presença de Deus. E só há dois meios de você comparecer diante dele. Só duas formas. Ou como pai ou como juiz. Você o encontrará necessariamente, inescapavelmente. A diferença é como você vai encontrá-lo. Como pai ou como juiz justo. Você o encontrará como filho ou como um transgressor? Você o encontrará como alguém redimido ou como um rebelde condenado? Só existem essas duas posições. Por isso, porque todo homem comparecerá diante de Deus, é que Jesus está dizendo que ele não só é o caminho, mas ele também é a vida. A vida, meus irmãos, não é uma propriedade que surgiu do nada, de um amontoado fortuito, de um evento absolutamente fantástico de sorte, de matérias inanimadas se reunirem, formarem as células. A vida não é isso. A vida é uma pessoa. A vida é Deus, porque Deus é o único ser que possui vida em si. Ele é que comunica a vida. Ele é a vida. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a vida. A vida é uma pessoa. Isso significa que se você não tiver essa pessoa, você não tem a vida. Mas, ainda que você perca o mundo inteiro, se você tiver essa pessoa, você tem a vida e a vida eterna. Porque o homem não é suficiente em si mesmo. O homem não possui vida em si mesmo. Nós definhamos desde o momento do nosso nascimento. O homem não possui vida em si mesmo. Todos morrem. Só que ao morrer, todos estarão diante de Deus. E se você morrer sem Cristo Jesus, você necessariamente será condenado. Condenado à morte eterna no lago de fogo e enxofre. Por isso que importa a verdade, para que você não viva essa vida cercado de ilusões, segurando ilusões, correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que não lhes trará a vida, correndo atrás daquilo que não preencherá o vazio do seu coração. A verdade é crucial. Só que a verdade não é uma frase. A verdade não é uma proposição subjetiva que fica flutuando no ar. Assim como o caminho é uma pessoa que conduz a um destino que é uma pessoa, que é o próprio Deus, assim como a vida é uma pessoa, a verdade também é uma pessoa. Se você viveu essa vida sem essa pessoa, sinto muito lhe dizer que você viveu uma vida de mentira, creu em uma mentira, correu atrás de ilusões.
Porque a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, que é a fonte da justiça, que é a fonte da santidade, a fonte da vida, é a verdade em si. Ninguém vem ao Pai sem Jesus Cristo. Apesar de muitos tolamente acharem que isso é possível. Apesar de muitos viverem essa vida loucamente sem Deus. Ninguém possui a verdade, ninguém possui a vida se renunciar a Jesus. Sua fé é falsa, seu amor a Deus é falso, sua vida é uma ilusão. Porque ninguém possui a vida, nem herdará a vida eterna sem Jesus. Porque sem Jesus é impossível encontrar o Deus Pai. Você somente encontrará o Deus justo que te condenará. Porque Jesus é o único caminho para o Pai, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus é a maravilha da revelação de um Deus invisível. Ninguém, com seus próprios olhos, jamais viu Deus. Não se pode ver Deus porque Ele é invisível. Não se pode conhecer Deus simplesmente pelo intelecto humano que caiu. Por quê? Porque Deus está fora da linguagem. Deus está fora da linguagem. Que palavras nós usaremos para descrever Deus? Não temos sequer linguagem para descrever Deus. Mas o homem, na falta de uma linguagem adequada, ele recorre a símbolos. Certo? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas Deus está fora de qualquer representação. Que imagem nós vamos usar para representar Deus? A mais bela manhã, a mais bela flor, o mais sublime pôr do sol. Nenhuma dessas imagens são adequadas para representar o Senhor. Porque Deus está fora da linguagem e Deus está fora de qualquer representação. Nenhuma palavra é adequada para descrevê-lo, nenhuma imagem é adequada para representá-lo. Só se é possível ver Deus por meio da revelação de Deus. E Deus encarnou, Ele entrou no mundo e se revelou em Jesus Cristo. Significa que você vê esse Deus invisível pela pessoa de Jesus Cristo. Versículo 7. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Porque Jesus é a revelação de Deus. Esse Deus que está fora da linguagem, entrou na linguagem e assumiu um nome, Jesus Cristo. Esse Deus que é fora de qualquer representação, encarnou, assumiu uma pessoa, carne. Essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí os discípulos não entendem. Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos será suficiente. Tudo o que nós pedimos é que o Senhor então nos mostre o Pai. Por mais que os discípulos tenham passado um bom tempo com Jesus, pelo menos uns 3 anos, eles ainda não compreendem quem Jesus é. Assim, Filipe pede um acesso direto, ele quer cortar caminho, ele quer um atalho para Deus. Ele deseja uma demonstração imediata do próprio Deus, por meio de Jesus. Filipe trata Jesus como um meio. Um modo de se ter a revelação de Deus. Uma ponte que pisamos para chegar a algum lugar ou
o modo para obter algo. Nesse ponto, a concepção de Filipe a respeito de Jesus não é diferente daquele que acha que Jesus é um gênio da lâmpada, um curandeiro milagroso, um mestre de ética. E isso é caracterizado como cegueira espiritual. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Vocês são cegos. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Quem diz que vê o Pai, mas não vê Ele em Jesus, é cego. Porque Jesus não é um meio para se obter algo. Ele é a própria revelação de Deus. Ele é a encarnação de Deus. Deus que se fez como homem. Jesus, então, não é só o caminho, mas o próprio destino. Ninguém vem ao Pai, mas o Pai e eu somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, mas também o próprio destino, porque Ele é Deus. Quem vê Jesus está vendo o Pai. Quem crê em Jesus, crê no Deus Pai. É claro que isso não elimina todas as distinções entre Jesus e Deus Pai, porque Jesus é o Deus Filho, são 3 pessoas em um único Deus, é o mistério da Trindade. Versículo 10 e 11. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não, crede-me por causa das obras em si. Ter a legítima fé repousando na pessoa correta é vital. E aqui eu estou falando de vida ou morte eternas. Seria uma tragédia você descobrir tarde demais que creu numa ilusão e numa mentira. E que no final das contas você só tem estrume em suas mãos, ainda que você tenha tido o mundo inteiro. Por isso é que as gloriosas obras foram realizadas por Jesus. É essa a razão de Jesus ter realizado os milagres. Os milagres não foram realizados por Jesus para que nós banalizássemos os milagres e corrêssemos atrás daquilo que Jesus pode dar e não por quem Ele é. Para que nós abarrotássemos as igrejas que vendem milagres. Não foi para isso que os milagres foram dados. Os milagres foram dados para dirigir os olhos, para abrir os olhos dos cegos, para que possam ver quem Jesus Cristo é. Porque ninguém que não seja Deus pode realizar esses milagres. E se Jesus realizou algo que só Deus pode fazer, é porque Jesus é o próprio Deus. Lembrem-se dos 7 milagres que nós vimos aqui rapidamente, que João registrou no seu evangelho. Eles testificam a respeito de quem Jesus é. Só para lembrar, os 7 milagres realizados por Jesus, registrados por João, foi transformar água em vinho, curar o filho de um oficial, curar um paralítico, alimentar os 5.000 homens, andar sobre as águas, curar um cego desde o nascimento, ressuscitar Lázaro. Esses milagres são sinais que testemunham que Jesus é Deus, porque só Deus pode fazer isso. E fazer com que a fé encontre o seu destino final, que é Deus. E essa fé legítima, verdadeira, que repousa em Deus, essa fé é tão poderosa que Jesus faz uma promessa impressionante. Versículo 12 e 13. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vou jogar um balde de água fria. Não. Isso não é um cheque em branco que Deus dará para aqueles que pedirem coisas em nome de Jesus. Mas, não está escrito aqui, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei? Isso me parece um cheque em branco. Convenhamos? Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não, isso não é um cheque em branco. Em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Então, se vós, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ah, que decepção, era só o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo excede em valor todas as riquezas do universo. O Espírito Santo excede em dignidade todas as honras do mundo humano. Caberia você perder o mundo inteiro. O que adianta você ter o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E Deus está prometendo aqui não riqueza passageira, fama, sucesso, curas. Não que essas coisas sejam um pecado em si. O que Deus está prometendo aqui é o maior dom que o homem pode almejar. É o maior tesouro que você pode ter na vida. Ele está prometendo o próprio Espírito Santo. A própria presença de Deus na sua vida. E o Espírito Santo tem vida em si mesmo, porque ele é Deus e vida sem fim. Portanto, quando Jesus ele diz, esse que tem a fé legítima, esse que tem a fé verdadeira, esse vai pedir qualquer coisa em meu nome ao Deus Pai, e eu lhe darei. Porque Jesus lhe concederia o próprio Espírito Santo. Porque Jesus estava prestes a ser crucificado. E ao ser crucificado, morto e sepultado, ressuscitando ao terceiro dia, depois de passar 40 dias com seus discípulos, ascendendo aos céus, de lá ele derramaria copiosamente o Espírito Santo sobre o seu povo. Assim, somos ensinados por Jesus nesse momento crucial em que ele está se dirigindo para a agonia da cruz, em quem nós devemos depositar nossa fé para que vocês vivam por toda a eternidade diante de Deus. E vocês devem ter fé na pessoa de Deus. E ninguém pode chegar a Deus senão por Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus é a vida, Jesus é a vida. Porque Deus é o único destino apropriado para o homem. E ninguém pode chegar a Deus como Pai senão por Jesus. Deus é o único que pode preencher o vazio da existência humana para que a vida humana não seja fútil. Deus é o único capaz de dotar a vida humana de sentido apropriado. E Jesus é a revelação de Deus, porque quem tem visto Jesus tem visto o Pai. E quem recebeu o dom do Espírito Santo terá a fé viva e verdadeira, e ele fará com que sejam frutíferos. A promessa é que pelo dom do Espírito vocês orarão a Deus Pai em nome de Jesus,
e os seus pedidos serão para a glória de Deus, porque vocês serão habitados pelo Espírito Santo e por isso serão atendidos. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso misericordioso e gracioso Deus, Pai, graças nós te damos por mais um dia de culto em que pudemos glorificar o teu nome, que possamos ser instruídos pelo teu Espírito Santo e que possamos ser nutridos pela sua providência e protegidos pela sua graça. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.